Bom, a aula de hoje, que a gente até comentou, é de taquicardias ventriculares, tá? Bom, taquicardia ventricular eu acho que é um assunto que dá medo até pro cardiologista, né? O próprio no início da residência, você nunca sabe o que é DV, o que não é, você já trata como tudo sendo taquicardia ventricular, você quer chocar tudo ou sair correndo, porque o paciente com taquicardia de QRS alargado dá muito medo na gente, né? É algo que nos atormenta muito, né? E eu consegui só vencer esse medo e mais ou menos fazendo a residência de arritmia, porque antes até na cardiologia eu tinha medo, viu, gente? É normal. E você, Ju, você consegue lidar bem com taquicardia ventricular? Como é que é a sua história aí? Eu acho que assim, o médico que nunca sentiu uma palpitação, um nervoso quando viu uma taquicardia de QRS largo, é porque ele nunca viu ela num contexto de paciente, né? Que a gente vê muito em prova, vê muito em livro, mas quando o paciente está na tua frente é outra história, né? E a gente tem que ter muita segurança aí na parte teórica. E por quê? Porque na hora que o paciente estiver na tua frente e tu estiver olhando aquele eletro, vai dar um nervoso, todo mundo fica nervoso, tá? E até às vezes, mesmo já cardiologista, a gente fica um pouco tensa. Isso faz parte, né? Só que o que a gente tem que saber é administrar esse tipo de nervosismo, né? E ter segurança na conduta. Então, por isso que é muito importante. A gente está muito feliz que vocês estão aqui hoje, querendo aprender sobre isso com a gente, porque a gente sabe que isso pode fazer diferença na vida do paciente de vocês, né? No futuro, vocês podem estar dando plantão em emergência ou já trabalham em emergência e isso vai aparecer uma hora ou outra. É isso aí. Então, do jeito que a Mayara falou, a gente tenta ser o máximo de didáticas possíveis, mas esse é um tema um pouco mais complexo do que a taquicardia supraventricular. O que vocês tiverem de dúvida, pode mandar no chat, a gente está de olho aqui, tá bom? E vamos começar essa aula aí. Isso, só deixa eu abrir o chat aqui pra gente não perder nada caso surja alguma dúvida, tá bom? Então, assim, sintam-se bem à vontade, tá? A gente quer interagir com vocês. Surgindo alguma dúvida, vão mandando aqui no chat pra gente. Conforme for, a gente vai respondendo, tá bem? Vamos começar então. Vamos lá. Bom, taquicardia, que nem a gente viu da aula anterior, é toda o eletro que apresenta uma frequência cardíaca maior do que 100 batimentos por minuto. E ventricular é um estímulo que vem dos ventrículos, ou seja, ele sai completamente do esquema habitual que a gente tinha visto na aula passada, do ritmo sinusal, que vem do nó sinusal lá de cima do nó sinusal, do átrio direito, passa pelos átrios, para no nó atrioventricular e desce para os ventrículos. Dessa forma, a taquicardia ventricular ele vem dos ventrículos. Então, passa músculo a músculo e sobe, tá? Ele não vem de cima para baixo, vem de baixo para cima. Em geral, o QRS é alargado, de 120, mais de 120 milissegundos. O que é isso? Mais de 3 quadradinhos pequenos do eletrocardiograma, tá? Vamos lá. Mas a gente tem que prestar atenção que nem todo QRS alargado é taquicardia ventricular, tá? São diagnósticos diferenciais. Quando o paciente apresenta um marca-passo, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, como é que você vai descobrir isso, se tem marca-passo ou não? Existe a espícula do marca-passo, que eu vou mostrar para vocês, e às vezes você pode pedir um raio-x do paciente, você vai ver o implante do marca-passo também, que dá para ver pelo raio-x. Às vezes o paciente tem um bloqueio de ramo esquerdo ou um bloqueio de ramo direito já no eletro prévio e tem uma taquicardia que a gente não consegue ver
e de QRS alargado. E nem sempre isso é uma taquicardia ventricular. É só o ritmo dele acelerado. Pode ser uma taquicardia supraventricular com aberrância, ou seja, um ramo do bloqueio de ramo. Existe quase um bloqueio de ramo na passagem, então alarga o QRS, ou é uma taquicardia supraventricular com pré-excitação, que é o que a gente chama de Wolff. Então, é importante, primeiro, avaliar a história do paciente. O paciente chega na emergência para vocês, ele está instável, está com dor torácica, está com dispneia, teve síncope, que nem da aula passada, alguma coisa tá errada aí. Supraventricular geralmente não causa instabilidade. E tá com QRS alargado, extremidades frias, provavelmente é taquicardia ventricular, tá? E o eletrocardiograma, que a gente vai dar uns bizus aí pelo eletrocardiograma da taquicardia ventricular. Aqui a gente pegou um eletro que mostra bem a espícula do marcapasso. Aqui está bem delimitado na parte do círculo em vermelho a espícula do marcapasso. Então, é uma taquicardia com QRS alargado, bem feio, né? Mas você consegue ver essa espícula, tá vendo esse espinho? Toda vez que a gente encontra esse espinho, existe a presença de um marcapasso. Então, não é uma taquicardia ventricular, é uma taquicardia mediada pelo marcapasso. Pode ser conduzida, mas isso é mais para frente. Essa aqui, a gente consegue ver nesse eletro, que é um eletro com uma taquicardia, uma frequência acima de 100 batimentos por minuto e tem morfologia de bloqueio de ramo direito. Deem uma olhada aqui em V1, tá vendo? RSR', aqui é a morfologia de BRD. Quando fizemos a reversão dessa taquicardia, observamos que apresenta a mesma morfologia, só que o ritmo sinusal. Então, esse paciente, ele tinha essa morfologia já de BRD, só que acelerou um pouquinho a frequência. Então, essa também não é uma taquicardia ventricular, e sim uma taquicardia supraventricular, ou seja, uma aceleração no sistema próprio de condução, certo? Agora vamos falar um pouquinho de taquicardia ventricular, já que a gente já viu outros diagnósticos diferenciais. Como é que você vai ver se é uma taquicardia ventricular ou não? Primeira coisa, tem 5 princípios básicos. A primeira coisa, lembra da morfologia de BRD, bloqueio de ramo direito ou bloqueio de ramo esquerdo? O bloqueio de ramo esquerdo em V1 sempre é negativo, tá? Sempre é setinha apontando para baixo. Tem um R, pode ter um Rzinho e a grande parte negativa. Já no do BRD, ele tem a orelhinha de coelho, sempre positiva. E em V6, os dois são positivos, predominantemente positivos. Se você pega uma taquicardia ventricular, QRS alargado, e V5 e V6 estão negativos, diferente daqui do BRE ou BRD, tá tudo negativo, é taquicardia ventricular, tá bom? Outro princípio básico é o início da condução ventricular. Como eu disse, o estímulo ele vem de baixo para cima, ele não tem um sistema de condução normal, ou seja, ele pega músculo por músculo, então a condução é bem lentificada. Logo, o início da taquicardia sempre é mais lenta do que o final. Dê uma olhada aqui nesse esqueminha, deixa eu pegar aqui a setinha aqui. Olha aqui na TV, tá vendo que o início é bem lentificado, tem várias ranhuras e o final é um pouco mais rápido, porque pega o sistema de condução. Então, toda taquicardia que tem o início lentificado, aí, pera lá, sinal vermelho, tá indo músculo a músculo e é provavelmente uma taquicardia ventricular. Outra coisa, quando você vê que tem concordância tanto positiva quanto negativa nas derivações V1, V2, V3, V4, V5 e V6, tá? Se
essas V de ventrículo tiver tudo, ou tudo só positivo ou só negativa, isso aí é taquicardia ventricular. E a dissociação átrio-ventricular. Aqui nas setinhas a gente pode ver bem os átrios, tá? Aqui tem um átrio, aqui tem um átrio, aqui tem um átrio. Percebe-se que não tem, um átrio aqui, o ventrículo tá aqui. O átrio tá aqui, o ventrículo tá aqui. Eles não batem juntos. O átrio não conduz para o ventrículo. Eles estão dissociados. E a frequência do ventrículo é maior do que a frequência do átrio. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os algoritmos, né, que a gente tem para tentar diferenciar entre as taquicardias supraventriculares e com QRS alargado, com aberrância que a gente chama, das ventriculares. Então, um dos critérios mais utilizados na prática clínica, até mesmo em prova de residência, né, também é muito cobrado, é o critério de Brugada, tá? Ele é um dos critérios mais conhecidos, né? E a gente tem que ir seguindo esse passo a passo, né? E sempre que a gente procurar aquela alteração no eletro e a gente responder não, a gente segue para o próximo passo, ou seja, a gente ainda não confirmou se é TV, a gente ainda precisa procurar mais características, tá bem? Então, o primeiro passo seria a ausência de RS nas pré-cordiais. Deixa eu só voltar aqui nesse eletro aqui, que é uma taquicardia ventricular, né? Então, o que seria a ausência de RS nas pré-cordiais? A gente tem que ter um R e um S para baixo, né? Então, assim, essas são as derivações pré-cordiais. Então, assim, se a gente não tem se tem tudo positivo ou tudo negativo, é TV, né? Se a gente não achou isso, a gente segue, né? E aí, o segundo passo é se o intervalo RS, né? Se a duração do R até a onda S for maior do que 100 milissegundos, também nas pré-cordiais, a gente já fecha também para TV, né? Se não tem isso, a gente passa para dissociação atrioventricular, que foi aquilo que a Alexia falou anteriormente, né? A gente tem o átrio e o ventrículo batendo totalmente sem sincronia, então dissociados, que a gente chama, e se a gente encontrar isso, a gente fecha também para TV. Se não encontrou isso, a gente passa para os critérios morfológicos, tá? Que vamos só voltar aqui, que a gente tinha mostrado aqui antes. Esses são os critérios morfológicos, tá? Então, a gente, por essas morfologias, a gente vai definir se é ou taquicardia supraventricular ou ventricular. Deixa eu só botar aqui. Mais ou menos se guiando dos princípios, né? Se toda a condução inicial for muito lenta, a gente tem que pensar, a condução está indo músculo por músculo, então está fora do sistema de condução. Se estão todas iguais, tudo positivo ou tudo negativo das precordiais, V1 a V6, também é outra coisa que indica taquicardia ventricular. Se o átrio está batendo dissociado do ventrículo, outra coisa que indica taquicardia ventricular. O segundo critério que também a gente usa muito na prática clínica, né, é o critério de Santos. E então é o mesmo raciocínio, né? A gente vai procurar uma alteração, se a gente encontra, ele fecha para a TV. Se não encontra, a gente passa para o próximo passo, né? Então, a primeira coisa que a gente vai procurar no critério de Santos é nas derivações D1, D2, V1 e V6,
se eles estão negativos. Se eles estiverem todos negativos, a gente fechou para TV. Se não, a gente pula para o próximo passo. Então, e aí o próximo passo é pelo menos 3 das 4 derivações negativas, ou seja, 3 dessas aqui negativas. Se a gente encontrou, a gente também fecha para TV. Se não, a gente passa para o próximo passo. E o próximo passo é, então, pelo menos 2 dessas 4 derivações, incluindo D1 ou V6, né? Vamos só voltar aqui no nosso Esse é um pouquinho mais fácil, né? A gente está passando esses critérios, não é para ninguém decorar, até que os próprios cardiologistas pegam esses critérios e no eletro e começam a ver depois, lógico, de estabilizar o paciente. Mas a gente achou legal de deixar aqui na aula para vocês terem mais fácil acesso, se precisar ver, e ver que tem vários critérios diagnósticos de tão difícil que é para ver a diferença entre TAC supra e TV em certos momentos. E aqui só mostrando, né, o último que a gente comentou, essa questão do negativo, né? Então, assim, aqui em V6 o QRS está negativo, em D1 ele está predominantemente um pouco mais negativo, né? Ele está quase ISO, mas um pouquinho mais negativo. Então, e aqui D2 também está negativo. Então, a gente também. Isso então fecharia também pelo critério de Santos para taquicardia ventricular. E aí agora o critério de Verekay. E aqui o mais interessante desse critério é a gente utilizar esse primeiro critério, porque isso facilita muito em muitos diagnósticos de taquicardia ventricular. Então, a gente sempre olhar para a AVR. Por quê? Né? Se a gente lembrar, o AVR ele está atrás do nosso sinusal e o estímulo, se ele é sinusal, ele vem de cima para baixo, né? E se ele é ventricular, ele vai estar subindo e olhando para a AVR. Então, se a gente tiver uma onda R inicial positiva em AVR, a gente já fecha para TV. E muitas vezes a gente já mata o diagnóstico de TV com esse critério, né? Só de olhar essa derivação. Só de olhar o AVR. E então, se a gente não encontrou isso, a gente vai também para o próximo critério, que seria a onda R ou onda Q iniciais maior do que 40 milissegundos. Ou seja, é aquilo que a gente já conversou também antes, esse início lento, né, do QRS. Se a gente não encontrou isso, a gente continua para o próximo critério. O entalhe na porção descendente da ativação inicial. É quase a mesma coisa, né? Uma coisa, o início bem identificado, né? O entalhe é como se fosse mesmo uma ranhurinha, né? Ali, né? Um risquinho a mais também no início do QRS, tornando também ele mais identificado. E o próximo passo seria a velocidade inicial sobre a final, né, maior do que 1. O que é isso? Também é essa questão da lentificação, né, nos ritmos ventriculares. Então, se a gente tiver uma velocidade aqui menor, né, maior, a gente vai encontrar um número maior do que 1, né? E esse seria então o último critério que a gente trouxe para vocês, mas como a gente falou, tem muitos critérios para esse tipo de diferenciação. Um dos que a gente mais usa é o Brugada, né? E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a parte clínica mesmo e de manejo dessas arritmias, e a gente vai ver que muitas vezes, quando a gente está ali na frente do paciente, não é tanto essa diferenciação que vai fazer a diferença, e sim a gente saber identificar a gravidade, né, e definir rápido o tratamento. Então, o que fazer se a gente tiver
diante de uma taquicardia ventricular. Se você estava aqui ontem, lembro, né? A gente, sempre que a gente estiver na frente de uma taquicardia, e se for principalmente uma arritmia, né? A gente tem que avaliar se o paciente está estável ou instável. E os principais sinais de instabilidade são hipotensão, rebaixamento do nível de consciência, tempo de enchimento capilar aumentado, né? Que isso é secundário a uma má perfusão, dessaturação. A gente tem também dor no peito, síncope, né? Síncope entra também aí no rebaixamento de nível de consciência, mas esses são os principais sinais e sintomas, né? E aí, se a gente estiver diante desse paciente instável, o tratamento de eleição é a cardioversão elétrica sincronizada. Isso se a gente estiver diante de uma taquicardia, né, ventricular monomórfica, tá? Importante a gente cuidar a carga, tá? No choque monofásico são 360 joules, no bifásico a gente começa com 110 joules e numa segunda tentativa 200 joules. E no paciente estável, o que a gente pode fazer então para esse paciente, né? A gente pode começar um manejo medicamentoso com amiodarona, uma dose de ataque de 300 miligramas, tá? Diluída em soro fisiológico em 30 minutos. E depois a gente pode deixar ainda uma manutenção dessa amiodarona, porque é importante para a gente até mesmo prevenir, né, que ele não venha a ter uma recorrência da arritmia, tá? Bom, temos também TVs que não tem cara tanto de TVs que nem a gente deu uma olhadinha, né? Das situações diferentes. Vocês já ouviram sobre torsades de pointes? Como no francês fala, é a torção das pontas. A gente consegue ver como tá nessa animação, ponta para cima e ponta para baixo. Esse eletro é uma taquicardia ventricular polimórfica. Ela acontece principalmente porque existe o alongamento do intervalo QT. Isso pode ser ocasionado por medicações, uso de antidepressivos tricíclicos, uso de antibióticos, tudo em excesso. Às vezes, hipocalemia, ou seja, pouco potássio no sangue, pouco magnésio no sangue ou muito cálcio no sangue. Esses distúrbios hidroeletrolíticos podem causar essa arritmia, o prolongamento do intervalo QT. Assim acontece o R, existe um dissincronismo entre átrio e ventrículo, pode coincidir e fazer essa taquicardia ventricular. A pessoa, ela pode estar estável com essa taquicardia, tendo apenas uma síncope e voltando, e aí ela reverte, ou ter essa arritmia prolongada e evoluir para uma fibrilação ventricular, que aí isso é tema da aula que vem, que é de parada cardíaca. Então, se a pessoa evoluir para uma fibrilação ventricular secundária a torsades, primeiro, repor os eletrólitos que você acha que está faltando, ou seja, repor magnésio, repor potássio. Se evoluir para fibrilação ventricular, choque. Só que esse choque, diferente do da taquicardia ventricular monomórfica, ele é desincronizado. Por quê? O paciente não tem pulso. Você vai dar o choque e esse choque vai cair tanto no QRS, na PE, para cair em algum lugar para começar novamente o estímulo do coração. Já na taquicardia ventricular monomórfica, o choque é sincronizado, porque tem que cair dentro do QRS, não cair em outro lugar, porque o paciente já está com pulso. E a outra taquicardia ventricular, que é também uma situação especial, que a gente chama,
é a taquicardia fascicular, tá? Essa é uma taquicardia que tem uma morfologia de bloqueio de ramo direito, tá? Com o desvio do eixo para a esquerda e morfologia de bloqueio divisional antero-superior esquerdo. E essa é uma arritmia que a gente chama de verapamil sensível, porque ela normalmente não causa instabilidade, tá? E responde muito bem à verapamil. Então, é o tratamento aí de escolha para a gente tentar fazer essa reversão. É legal observar também, né, Ju, que essa arritmia a gente acha até que tem um QRS estreito, né? Acha até que é supraventricular e acaba revertendo mesmo que nem a supraventricular, com bloqueador de canal de cálcio, né, que é o verapamil. Então ela não causa instabilidade, ela é ventricular, mas ela ocorre bem no início do estímulo do ventrículo, por isso que não causa tanta repercussão e o QRS é quase que estreito, tá? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que vocês devem ter bastante dúvidas, podem perguntar, tá? A gente volta, explica de novo, tenta abordar de uma maneira diferente. Assim como a gente explicou tudo, a gente deixou tudo em fluxograma para vocês terem acesso depois. Vocês não vão aprender a diagnosticar a taquicardia ventricular de uma hora para outra. E eu acho que o que mais vocês têm que gravar é como conduzir o paciente. Se ele está estável, se ele está instável e o que vocês vão fazer. Isso, e eu acho que é importante a gente enfatizar muito nessa questão da prática clínica, né? E é isso que a gente tenta trazer também lá no ECG na prática, foi isso que essa foi a nossa ideia principal, né? Não ver o eletro como uma maneira só isolada e tentar associar sempre a ele a nossa prática clínica. E principalmente nessas arritmias, o que é muito importante a gente, na hora de definir o tratamento, né, às vezes tu não ficar tão preso nessa questão de avaliar se é uma TV, se é uma taxupra e na hora ali da prática focar se o paciente está instável ou não está instável, né? Porque se ele estiver instável, tanto na taxupra como na taquicardia ventricular, se vocês não assistiram a aula ontem, assistam, nas duas a gente tem que cardioverter. Então, o tratamento em si, ali não vai mudar muito inicial e para o paciente muda, né? Porque isso pode fazer a diferença na vida dele. A gente tem que agir muito rápido nessas arritmias, principalmente quando o paciente tem instabilidade, porque ele pode evoluir para uma parada cardíaca, né? Para um quadro cada vez mais grave em que a gente vai perdendo a chance aí de salvar ele, né? Porque se evoluir para parada cardíaca, ele já perde uma grande possibilidade aí de reversão, né? E já a situação fica mais crítica e mais grave. Então, só enfatizando essa parte assim bem da parte clínica mesmo, né? Sempre lembrar desses critérios de instabilidade, porque eles são os definidores aí, tanto nessa diferenciação de tratamento, como até diagnóstico, quando vocês estiverem no pronto-socorro. A gente queria abrir espaço para vocês, se ficou alguma dúvida para vocês aqui no bate-papo. Conversem com a gente um pouquinho, se estão gostando das aulas, da jornada. Amanhã, só lembrando, tem aula de PCR, um pouquinho do ACLS, que eu acho que ou vocês fizeram ou terão que fazer. Então, como são as condutas na prática clínica mesmo, tá? Aguardamos vocês lá, tá? No mesmo horário aqui, né, na verdade, e com uma nova aula e um tema pra gente enganchar tudo, né? Isso, a gente vai conversar amanhã, então, sobre parada cardíaca, né? E é outro tema que, assim, na vida de qualquer médico que vai para o pronto-socorro, uma hora vai aparecer uma parada cardíaca e também, assim, na nossa prática a gente fica nervoso, não tem como não ficar, mas a gente tem que ter muito claro as coisas para fazer
para a gente poder ter segurança e administrar esse nervosismo, né? Só falando aqui, a gente vai deixar salvo de novo lá no YouTube, né? Para quem quer reprisar, para quem chegou depois e ficou alguma dúvida, enfim. A gente tá com dificuldade de fazer a conexão lá, então a gente vai, a princípio, manter a próxima aula aqui também no Zoom, tá bom? Mas a gente vai deixar à disposição de vocês a reprise da aula lá. Daniele, Isa, Matheus, alguém tem alguma dúvida? Acho que não. Bom, esperamos vocês amanhã, tá Isso, certo? a gente... Se tiver alguma dúvida, só acessar lá no Instagram, a parte, né? A gente responde sem problemas. E muito obrigada por estarem aqui com a gente de novo. A gente está muito feliz. E até amanhã, então, pessoal. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.